Capítulo 9. A Igreja de Roma na América do Sul. A Igreja Romana movimenta-se na América do Sul. Sentindo os perigos da Europa, onde os produtos ideológicos de novas doutrinas lhe criaram uma situação profundamente embaraçosa, a organização política do catolicismo volta-se para a América Meridional, onde os neolatinos, vivendo a existência reflexa dos grandes centros ocidentais, trabalham ainda por adquirir uma personalidade coletiva. Os últimos congressos eucarísticos na Argentina e no Brasil representam o apogeu das suas atividades no sentido de manter a sua falsa posição, à custa de exterioridades suntuosas, dentro daquela megalomania característica das águias dominadoras do Império Romano. 9.1. A Grande Usurpadora. Vivendo à custa da economia dos que trabalham, a Igreja Romana é a atual usurpadora de grande percentagem do esforço penoso das coletividades. Sem dúvida, a sua influência no passado beneficiou a civilização, muito embora tenha sido essa influência saturada de movimentos condenáveis, à sombra do nome de Deus e em nome do Evangelho. As guerras santas, a Inquisição, as renovações religiosas dos séculos pretéritos apoiam a nossa assertiva. As obras beneficentes da Igreja estão ainda cheias do sangue dos mártires. Quase todos os bens que o Vaticano conseguiu trazer à civilização nascente fizeram-se acompanhar de terríveis acontecimentos. 9.2. O catolicismo na Europa moderna. A Europa moderna, pobre de possibilidades econômicas e compreendendo de perto a ação defraudadora da Igreja Católica, tornou-se campo quase estéril para suas explorações. As tendências da mentalidade geral para uma organização econômica, sobre a base da justiça que deve prevalecer em todas as leis do futuro, fizeram dos países europeus terreno impróprio para a indústria religiosa. Com exceção da política de Berlim e de Roma, outras nacionalidades europeias custariam a tolerar esses movimentos de audaciosas explorações. A mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo, com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. Ainda agora, existem pronunciadas tendências da nova Alemanha para que se crie nos bastidores da política hitlerista uma igreja nacionalizada. Mas os países democráticos, que se encaminham com os seus estatutos de governo para o socialismo cristão do porvir, sentiriam dificuldade em suportar tutelas dessa natureza. Trabalhados por doutrinas libertárias, eles vêm pagando com sangue os seus progressos penosamente obtidos. Longe de nós o aplaudirmos a política nefasta de Stalin, ou as suas atividades nos gabinetes de Léon Blum ou de Azanan. Apenas salientamos a tendência das massas para a liberdade, sacudindo o jogo milenar do catolicismo, que, a pretexto de prosseguir na obra cristã, apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. A Igreja, se bem haja desempenhado missão preponderante no destino desta civilização, que na atualidade toca ao apogeu, fez mais vítimas que as 10 perseguições mais notáveis efetuadas pelos imperadores da Roma Antiga contra os adeptos da abençoada doutrina do crucificado. 9.3. A Igreja Católica provocando a pobreza do mundo. Integrada no conhecimento dessas grandes verdades, é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas. E os sacerdotes romanos, que com escassas exceções, desempenham as suas funções dentro do automatismo de sibaritas, bem compreendem que a visão dos seus faustos e de suas grandezas assulam o instinto terrível das massas, trabalhadas pelas necessidades mais duras, reconhecendo intimamente que a sua Igreja tem favorecido, de modo extraordinário, os movimentos homicidas dos extremismos da atualidade, cujas lutas nefastas vêm amargurando a alma dos povos. Ninguém ignora a fortuna gigantesca que se encerra sem benefício para ninguém nos cofres pesados do Vaticano. Os capitais que para ele se canalizam com fertilidade assombrosa
ali repousam sem se converterem em benefício dos que trabalham, conquistando com penoso suor o pão de cada dia. Os milhões de liras que ali se arquivam, em detrimento da economia de todas as classes que produzem, têm apenas uma utilidade, que é a do engrandecimento da obra santuária dos humildes continuadores de Jesus. 9.4. Amargos contrastes. Enquanto há fome e desolação no mundo, Sua Santidade distribui bênçãos e títulos nobiliárquicos, compensados com os mais pingues tributos de ouro. As canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Para que a França conseguisse o altar para a sua heroína de Dom Remy, muitos milhares de francos foram arrancados à economia popular. A América do Sul ainda não conseguiu alguns santos do Vaticano, em virtude da sua carência de recursos financeiros, a consecução de tal projeto. Enquanto o Vaticano se entende com o Quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro, destinadas às atividades guerreiras, os padres se reúnem e falam de paz. Enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, passeando pelas suas galerias de arte de todos os séculos e pelas suas vastas bibliotecas, exibindo a imagem do crucificado nas suas sandálias, ou entregando-se ao repouso no Castel Gandolfo, há criaturas morrendo à míngua de trabalho, entregues a toda sorte de misérias e de vicissitudes. 9.5. O mundo tem sede do Cristo. Inspirando-se na inteligência de Leão XIII, que deixou a sua Rerum Novarum como alto documento político de conciliação das classes proletárias e capitalistas, Pio XI publicou a sua 40º Anno, tentando estabelecer barreira às doutrinas novas, que vêm pôr em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Alguns países vêm inspirando-se nessas bulas pontifícias para a criação de dispositivos constitucionais aptos a manter o equilíbrio social. Todavia, importa considerar que a Igreja é impotente e suspeita para tratar dos interesses dos povos. Na sua situação parasitária, não pode falar aos que trabalham e sofrem, aprendendo nas experiências mais dolorosas da vida. A vossa civilização sente necessidade da prática evangélica, tem sede do Cristo, fome de idealismo genuinamente cristão, e diante desse surto novo de fé das coletividades, nada valem os congressos eucarísticos, porquanto é chegado o tempo de se fecharem as portas da indústria da cruz. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O dogma conhecerá o seu fim com o advento das verdades novas, e é para esse movimento grandioso do porvir que os mortos vêm dar as mãos aos vivos de boa vontade. Que a Igreja Romana se transforme, buscando guardar a essência dos exemplos terríveis desta última Revolução Espanhola, que as provações coletivas hajam chegado ao seu termo, sem necessidade de mais sangue, de mais lágrimas e de mais vidas. Que Roma compreenda tudo isso e esclareça os seus tutelados, antes que os escravos de suas ilusões se recordem de sacudir as algemas por si mesmos. Que a lei de Jesus impere desde já, sem precisar das grandes dores que por tantas vezes tem lacerado o coração sofredor da humanidade terrestre. Capítulo 10. As pretensões católicas. Acha possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado no Brasil? Em caso afirmativo, a qual Igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul, mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra,
tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas, e com os seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos, revela suas fundas saudades do santo ofício, para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem amanhã das cinzas da Idade Média para os dias que correm o célebre Livro das Taxas, do tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. 10.1. O culto religioso e o Estado. A evolução dos códigos políticos da América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase uma infantilidade, se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade, em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscreveram essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. 10.2. Sempre com César. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Os tempos apostólicos, que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus, e desde épocas remotas, o catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o Divino Mestre à crucificação. Amiga dos poderosos em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade que tentou a civilização cristã, é talvez, por esse motivo, que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com um caráter de divindade. Batida pela demagogia cética de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas, a Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário.